Separei como um título da nossa mensagem dessa manhã, Jesus, o Deus que salva. Jesus, o Deus que salva. E tem tudo a ver com essa última mensagem que nós recebemos do quarteto Gileade, bem como de todos os cânticos que nós podemos entoar e bendizer o nome do Senhor nesta manhã. Atos capítulo 16, versículos 14 e 15 diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Irmãos, esse é um contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo já havia deixado Barnabé, depois daquela grande contenda, depois daquela grande confusão, por conta de João Marcos ter abandonado aquela equipe, a equipe de Paulo. Então Paulo se associa a Silas e Paulo começa a empreender na segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária tem como um dos propósitos, além de pregar o evangelho àquelas regiões onde ainda o nome de Cristo não havia sido proclamado, o apóstolo Paulo também tem como propósito nessa viagem, fortalecer a fé no coração de alguns irmãos que já haviam recebido o evangelho e crido em Cristo Jesus. Então, nesse contexto dessa viagem, Paulo, ele determina ir por algumas regiões, mas Paulo é constrangido pelo Espírito Santo de Deus, através de uma visão que ele recebe de um homem, um macedônio, dizendo em visão: passa a Macedônia. Paulo entendeu que o Senhor tinha vidas para ser salvas naquela região. E é nesse contexto que o evangelho chega para Lídia, essa vendedora de púrpura. Ela se converte, bem como a sua casa, a sua família são batizados e recebem Paulo em sua casa. É nesse contexto também que o carcereiro de Filipos, ele se converte, bem como toda a casa, toda a família do carcereiro de Filipos. E entendemos que é a partir desse agir de Deus, da pregação do evangelho naquela região, especialmente considerando esses dois eventos, que nasce aí a conhecidíssima de todos nós, Igreja de Filipenses, igreja a qual Paulo escreve uma de suas epístolas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Temos uma grande responsabilidade de proclamar o nome do Senhor, mas no poder do Teu Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o nome de Cristo, mais uma vez, como sempre tem sido desse púlpito proclamado, Senhor, a todos os corações que aqui estão e também aqueles que nos acompanham pela internet. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem que nós já ouvimos através da música. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia. Agora que no poder, na autoridade do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar ao nosso coração. É a oração que eu faço a Ti, Senhor, agradecido em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos, hoje é um domingo onde nós celebramos a ceia do Senhor. Primeiro domingo de cada mês em nossa igreja, tanto pela manhã quanto pela noite. Eu sei que existem muitos temas que estão embutidos e que nós poderíamos falar a respeito da ceia do Senhor. Existe graça, como nós acabamos de cantar, existe compaixão de Deus, existe misericórdia de Deus,
Mas, amados, eu creio que o tema central da ceia do Senhor, resumindo tudo isso que eu falei para vocês agora, é a salvação que vem do Senhor. Tanto é que quando nós olhamos Paulo escrevendo a respeito da ceia, em 1 de Coríntios, ele vai falar que a ceia tem um caráter evangelístico. Quando ele diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Então, quando eu olho para uma mesa dessa posta, para nós termos comunhão com Cristo através da celebração da ceia do Senhor, eu percebo que o tema central do Senhor é a salvação que vem do Senhor. Amados, quando nós abrimos a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 e 21, quando um anjo do Senhor aparece a José, ele assim falou a José: sua mulher Maria dará à luz a um filho gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porás o nome desse filho de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Quando a gente fala a respeito de Jesus, quando a gente olha para a ceia do Senhor, quando a gente olha para esse anúncio do nascimento de Jesus, nós podemos ver claramente a Bíblia nos explicando, nos ensinando a razão pela qual Jesus Cristo viria a este mundo. Jesus Cristo não veio a esse mundo simplesmente para nos dar conceitos éticos, morais elevados. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para nos ensinar uma maneira nova, uma maneira bonita de se viver. Jesus veio a este mundo porque era necessário que o Salvador viesse a este mundo, porque todos estão separados da glória de Deus por causa dos seus pecados. Amados, quando nós olhamos e vemos que Jesus é contemplado por tantas religiões, é somente dentro do cristianismo que nós podemos ver que Jesus Cristo veio com essa finalidade, com essa missão. Jesus, Ele é o Deus que salva. Quando nós olhamos para aquele momento também da ceia do Senhor, especialmente de Lucas capítulo 22, do versículo 19 a 20, nós podemos ver ali que Jesus, na noite em que ele foi traído, Lucas registra que no momento que Jesus ele parte o pão e ele compartilha aquele pão com os seus discípulos, Jesus diz para os seus discípulos que aquele pão representava o seu corpo, que era oferecido pelos discípulos, oferecido por vós. O texto sagrado também diz que da mesma maneira Jesus ele tomou o cálice e ele disse para os seus discípulos: olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Amados, quando nós olhamos para essa mensagem, nós vemos que a mensagem central da ceia do Senhor, a mensagem central do Evangelho é Jesus, o Deus que nos salva, que não existe nenhuma outra maneira, que não existe nenhum outro recurso, que não existe nenhum outro meio pelo qual nós devemos ser salvos. Queridos, no momento da ceia do Senhor, Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para toda a sua igreja, de todos os tempos e de todas as épocas, que a nossa salvação, ela vem exclusivamente através do Senhor. Amados, o nosso Deus é um Deus que salva. A mensagem central do Evangelho é Cristo salva. Embora nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós podemos ver muitos outros evangelhos sendo pregados. O evangelho que vai te fazer se sentir melhor, o evangelho que vai te fazer se sentir mais confortável, o evangelho que vai mudar a tua vida material. Mas a mensagem central do evangelho é o Deus que salva. Amados irmãos, quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vejo um Deus que verdadeiramente Ele se importa com o destino final da alma humana. Deus, Ele não tem prazer na morte do homem pecador e nem no sofrimento eterno deste homem.
É por esta razão que Deus envia o seu Filho Jesus Cristo na plenitude dos tempos, conforme diz o apóstolo Paulo, nascido de mulher, para que a salvação pudesse chegar a cada um de nós. É por essa razão que quando nós abrimos a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, logo no capítulo 3, após a queda do homem, daquele casal, nós vemos um Deus que se importa com o futuro, não somente de Adão e Eva, mas um Deus que se importa com o futuro de toda a descendência de Adão e Eva, de toda a raça humana. O nosso Deus não é um Deus que tem prazer na morte do homem. O nosso Deus é um Deus da vida, um Deus que se importa com o futuro eterno de todos nós, amados. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, a mensagem central das Escrituras, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, é Jesus, o Deus que nos salva. Queridos, o texto que nós acabamos de ler tem algumas verdades muito importantes a respeito dessa salvação que vem do Senhor. Primeira verdade importante que eu encontro nesse texto, e a gente vai ver isso aqui muito rapidamente, é que Deus passeia pela terra buscando a quem possa salvar. Amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que continua salvando desde o princípio da sua criação, desde o momento que o homem caiu, desde o momento que o homem pecou. Nós vemos um Deus indo de encontro a esse homem, um Deus indo de encontro àquele casal, um Deus indo de encontro às pessoas de todos os tempos e de todas as épocas, um Deus que busca pessoas para serem salvas. Nós não podemos nos conformar que nesse tempo, apesar das dificuldades, quando nós olhamos um pouco para um passado um tanto quanto distante, onde nós víamos tantas pessoas se renderem a Cristo Jesus, nós precisamos entender que nesse tempo, nesse exato momento, existe um Deus indo de encontro a pessoas e promovendo a sua salvação. O texto que nós acabamos de ver fala exatamente sobre isso, sobre uma mulher temente a Deus, sobre uma mulher piedosa, sobre uma mulher que tinha sede de Deus, mas uma mulher que precisava conhecer a mensagem de Cristo Jesus. Amados irmãos, por essa razão nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, entendendo que pessoas que estão ao teu redor, pessoas que estão ao lado da tua família, pessoas que estão lá no teu trabalho, pessoas que estão ao lado da tua casa, são pessoas que Deus tem projeto de salvação para a vida dessas pessoas. Não importa o contexto em que elas estejam vivendo, não importa o momento que essas pessoas estejam passando, não importa a dureza do coração dessas pessoas, não importa a indiferença que elas fazem com a fé cristã, existe um Deus que está buscando pessoas para que elas sejam salvas. O salmista no capítulo 101, versículo 6, diz assim que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra em busca de coração sincero que eu sirva, amados. Segunda grande verdade que eu vejo nesse texto, pequeno texto, é que Deus usa pessoas com quem Ele possa contar. Às vezes a gente fica se perguntando assim, por que é que Deus não usa a minha vida? Há tanto tempo eu estou no Evangelho, há tanto tempo eu caminho na fé cristã, por que é que Deus não usa a minha vida? Por que é que eu ouço o testemunho de tantas pessoas, testemunho de missionários, testemunho de amigos meus, onde Deus tem feito a sua obra? E eu chego à seguinte conclusão, que Deus usa pessoas que Ele pode contar. Você está disposto? Você está disponível a ser usado por Deus? Eu creio de todo o meu coração, amados, quando nós nos colocamos diante de Deus e dissemos como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida para o louvor, para a glória do teu nome. Deus vai fazer uma grande obra na vida dessas pessoas. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu vejo a vida de Elias, o homem que se dispôs. Quando a gente vê Deus chamando Elias, e Deus diz para Elias: dispõe-te, e Deus começa a fazer uma grande obra, uma revolução através da vida daqueles irmãos.
Irmãos, eu creio que nós não fazemos mais nesse tempo em que nós estamos vivendo como igreja de Cristo, é porque nós, muitas vezes, Deus não pode contar com as nossas vidas. Muitas vezes nós vamos vivendo uma vida religiosa, uma vida simplesmente de vir à igreja, assistir cultos, louvar a Deus, e voltamos para a nossa casa e nada acontece. E achamos que Deus não está agindo. Deus está agindo, se coloca em posição, de disposição de servir a Deus onde quer que você se encontre. E você vai ver o que Deus vai fazer. Segundo lugar, Deus usa pessoas que Ele pode contar. Terceiro lugar, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus se revela apenas a pessoas que têm interesse nele. O texto sagrado é muito claro, amados. Deus se revela a pessoas que têm interesse nele. Quando eu olho para a vida de Paulo, um homem extremamente interessado na proclamação do Evangelho. Quando eu olho para esse texto, o texto fala que Lídia era uma vendedora de púrpura, mas era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que buscava a Deus, era uma mulher que desejava as coisas de Deus, era uma mulher que estava ali atenta àquele momento onde Paulo estava pregando a palavra. E muitas vezes nós entramos num culto como esse e não ouvimos a voz de Deus. Será que o nosso coração deseja Deus? Será que nós temos sede de Deus? Amados irmãos, é muito claro as Escrituras Sagradas quando fala a respeito daqueles religiosos da época de Jesus, onde Jesus estava fazendo milagres e maravilhas, onde Jesus estava operando sinais, e aqueles religiosos sempre dizendo e falando para Jesus: mostra-nos um sinal, Senhor, mostra-nos um sinal, Senhor. E Jesus diz abertamente para aqueles religiosos: nenhum sinal vos será dado, senão do profeta Jonas. Irmãos, quantas vezes nós entramos num lugar como esse, e nós desejamos a presença de Deus, nós queremos ver a glória de Deus, nós ficamos na expectativa de Deus falar conosco, de Deus usar as nossas vidas, mas será que de fato nós estamos com interesse em Deus? Ou com interesse naquilo que Ele pode proporcionar para as nossas vidas? O texto de Hebreus diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que buscam a Deus. Amados, Deus vai continuar se revelando cada vez mais a pessoas neste lugar, pessoas que estão com os seus corações voltados para Ele. Você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, se o seu coração é inclinado para as coisas do Senhor, se você tem interesse genuíno e verdadeiro por Deus. Quarto, Deus salva, amados, pela pregação da palavra. É pela pregação do Evangelho que Deus salva vidas. É pela pregação do Evangelho que Deus salva pessoas. Paulo está ali, o texto é muito claro, diz que Lídia estava atenta às palavras de Paulo. E quais eram essas palavras que Paulo anunciava? Queridos, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, livro de Atos e as cartas paulinas, o tema da mensagem de Paulo é único: Cristo crucificado, ressurreto ao terceiro dia e Salvador para todos aqueles que creem nele. Amém? Essa é a mensagem, esse é o resumo do Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos falar para as pessoas a respeito de Cristo Jesus. Precisamos falar para as pessoas a respeito do Evangelho. É muito bom quando a gente diz para as pessoas: olha, vem à minha igreja, porque a minha igreja é muito legal, lá tem um ministério infantil, lá tem o melhor grupo de terceira idade desta cidade. Mas, amados, nós precisamos falar para essas pessoas a respeito de Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo vai mudar o destino final dessas vidas. A palavra de Deus diz que a salvação, a fé, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quinto lugar, queridos, somente Deus tem o poder de penetrar o coração de pedra, o homem.
O texto sagrado diz que foi Deus que abriu o coração de Lídia para ouvir a palavra de Deus. Foi Deus que abriu. Sabe, isso me enche de entusiasmo de pregar a palavra, de não me preocupar como a pessoa vai reagir à pregação do Evangelho. Isso me enche de entusiasmo para orar por aquela pessoa difícil, por aquela pessoa cruel, por aquela pessoa que fala mal a respeito de Cristo, fala mal de igreja, fala mal a respeito da fé, fala mal de pastores. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho, porque é o Senhor que vai abrir o coração dessas pessoas. Queridos irmãos, olhe para a tua vida. Como era a tua vida, como você era uma pessoa dura, como você era uma pessoa indiferente ao Evangelho. Você sabe por que você se converteu a Cristo Jesus? Porque pessoas oraram pela tua conversão, porque pessoas falaram de Cristo Jesus para você, e porque pessoas oraram para que Deus abrisse o coração de cada um de vocês. Por essa razão, hoje vocês estão em comunhão com Deus através de Cristo Jesus e podem participar de um momento como esse de ceia do Senhor. Somente Deus tem o poder de penetrar o coração humano. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sexto lugar, Deus salva as pessoas ruins, mas também salva pessoas boas. Às vezes a nossa preocupação maior é com aquelas pessoas mais difíceis, os criminosos, os malfeitores, os bandidos. E é interessante que muitas vezes nós conhecemos pessoas boas e dissemos assim: essa pessoa aqui é quase cristã, eu não preciso pregar o Evangelho para ela. Essa pessoa aqui, ela tem um testemunho até melhor do que um cristão que eu conheço. Eu acho que eu não preciso pregar o Evangelho para ela. Irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, que fala a respeito de uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que fazia o bem, nós vemos claramente nesse texto a necessidade que todos nós, sejamos bons ou sejamos maus, precisamos ouvir o Evangelho. Porque o problema de Deus com o ser humano não é se ele faz coisas boas ou se ele faz coisas ruins. O problema do ser humano com Deus é que ele está separado de Deus por causa dos seus delitos e pecados. O problema do ser humano com Deus é porque ele, ser humano, está morto em seus delitos e pecados e urgentemente necessita de Cristo Jesus na sua vida. Deus salva pessoas ruins, mas Deus deseja salvar pessoas boas, pessoas quase cristãs também. É interessante que a Bíblia fala também no livro de Atos a respeito de Cornélio, né? Cornélio é um homem que jejuava, um homem piedoso, um homem que buscava a Deus, mas um homem que precisava conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sétimo lugar, não é apenas Deus. Deus não salva apenas, amados, o solitário. Deus deseja salvar a família. Se você olhar para o texto que nós estamos lendo aqui, estamos vendo, o texto diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Família. Nós estamos ainda falando a respeito da família. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Talvez você está aqui numa manhã como essa e diga assim: olha, eu sou o único que foi salvo na minha casa. Eu sou o único que conhece a Jesus Cristo da minha família. Mas Deus tem um projeto com a tua família a partir da tua conversão. Deus tem um projeto de salvação com a tua família a partir da tua conversão. Ainda que a palavra de Deus não deixe claro que toda a minha família será salva por causa da minha fé, mas por causa da obra que Ele fez na minha vida e por causa da proclamação dessa obra através da minha vida em toda a minha casa, em toda a minha família será salva por Deus, a minha família será alcançada por Deus. Nós podemos ver nesse texto que é batizada quem? Lídia e a sua casa, a sua família. Irmãos, o projeto de Deus inclui toda a tua casa, toda a tua família. Diga para Deus: Senhor, usa a minha vida para alcançar a minha família. Algumas lições
finais importantes que nós podemos aprender desse texto, amados. Primeiro, pessoas salvas por Deus proclamam a Deus. Eu não me conformo que nós que um dia fomos salvos, nós não falamos a respeito de Cristo Jesus para as pessoas. Eu não me conformo nós vivermos 20 anos na fé cristã e não termos uma alma ganha para Cristo Jesus. Pessoas salvas por Deus proclamam Deus. Pessoas salvas por Cristo Jesus proclamam Cristo Jesus. Sabe, esse dever, essa obrigação, esse mandamento é para todos. Quando Jesus se despede dos discípulos e a sua ascensão aos céus, Ele está falando com os discípulos, Ele está falando com você. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fale de Cristo para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu vizinho, para todos que você conhece. Fale de Jesus, proclame o Evangelho. E a gente pode ver Paulo exatamente fazendo isso. Onde quer que Paulo fosse, Paulo estava lá, pregando o Evangelho de Cristo. O tema central da conversa de Paulo era Cristo Jesus. Amados, o tema central da conversa de Paulo com Lídia não foi assim: olha, quanto que rende aí a tua profissão. O tema central da conversa de Paulo é Cristo crucificado, esperança para todos que nele creem, ressurreto ao terceiro dia. Esse é o tema central da conversa de Paulo. Paulo proclamava Cristo Jesus onde quer que ele andava, onde quer que ele ia. Amados, qual que é o teor de nossas conversas nos dias atuais? Será que as nossas conversas acontecem à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada? Será que o tema central de nossas conversas no nosso dia a dia é Cristo Jesus? Será que nós estamos proclamando Cristo Jesus a todas as pessoas que conhecemos? Quando a Bíblia fala a respeito de uma mulher, a mulher samaritana que foi alcançada por Cristo Jesus, fala que aquela mulher passou a proclamar a toda a sua casa, a todos os seus, a toda aquela cidade. Quando a Bíblia fala a respeito de um homem, um endemoniado gadareno, e fala que aquele homem com um desejo ardente de seguir Jesus, entrar no barco de Jesus, Jesus diz: vai para os seus e proclame o Evangelho lá onde você está. O cego que passou a enxergar, a gente vê aquele homem buscando e seguindo e proclamando a Cristo Jesus. Pessoas salvas por Deus proclamam a Deus. Lídia proclamou a mensagem que ela recebeu certamente com toda a sua casa, com toda a sua família foi salva. Segundo lugar, pessoas salvas por Deus revelam Deus. Amados, Lídia transbordou de amor, de bondade, de misericórdia, de hospitalidade, de solidariedade, recebendo em Paulo e todos os seus companheiros de viagem missionária em sua casa. Pessoas que são salvas por Deus, foram salvas por Deus, precisam revelar Deus. Será que as pessoas têm visto Deus através de nós? Têm visto Deus através de nossas vidas? Será que de fato nós temos sido pequenos cristãos diante do mundo, diante dos homens? Será que nós temos revelado Deus através de nossas vidas, amados? Essa é uma pergunta. Nós podemos ver essa mulher sendo salva e o coração dessa mulher transbordante de generosidade e de amor para com aqueles homens, recebendo em sua casa. Queridos irmãos, será que as pessoas, nós revelamos Cristo através da roupa que nós vestimos? Será que nós revelamos Cristo Jesus? A nossa linguagem revela Cristo Jesus? Queridos, é tão triste falar isso para vocês, mas às vezes a gente conversa com algumas pessoas que se dizem cristãs, e essas pessoas falam muito palavrão e palavrão o tempo todo, e a gente fica em crise, nós pastores, perguntando ao nosso coração: será que realmente essa pessoa teve um encontro com Cristo? Será que essa pessoa realmente se converteu? O que é que está acontecendo com a vida dessa pessoa? Será que a nossa linguagem, será que nós temos revelado a Cristo Jesus através da nossa linguagem? Será que as nossas atitudes no nosso dia a dia revelam Cristo Jesus? Será que os nossos pensamentos, aquilo que está acontecendo dentro da tua mente e do teu coração, revela Jesus Cristo às pessoas? Será que a paixão do nosso coração é Jesus Cristo? A
palavra de Deus diz: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Segundo lugar, pessoas salvas por Deus revelam Deus. Terceiro e último lugar, pessoas salvas por Deus têm sede de Deus. O texto diz, queridos, que Lídia hospedou Paulo e seus companheiros em sua casa. Sabe o que eu vejo nesse texto, com essa atitude de Lídia? Além da generosidade, além do amor, além da hospitalidade, eu posso ver ali aquela mulher, no momento em que ela está ouvindo Paulo à beira do rio, o desejo e a sede cada vez mais intensa de Deus. Eu posso ver Lídia, através dessa atitude, em convidar Paulo e seus companheiros para serem hospedados em sua casa, o desejo de ouvir mais e mais a respeito de Cristo Jesus, a sabedoria de Deus através da vida daqueles homens. Pessoas salvas por Deus têm sede de Deus, amados. Como é que nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós temos sede de tantas coisas neste mundo e nós estamos distante de Deus, distante da sua palavra, muitas vezes distante da igreja, participando de um de nossos cultos somente um momento como esse, momento de ceia. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus no livro de Isaías, isso fica muito claro, Isaías capítulo 44, versículo 3, Deus dizendo: porque eu derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós precisamos nesse tempo ter cada vez mais sede de Deus. Será que nós temos tido sede de Deus? Será que nós desejamos ardentemente um momento como esse, momento da palavra de Deus? Será que nós desejamos ardentemente um momento onde nós podemos discutir a Bíblia numa escola bíblica dominical, no SEB? Será que nós chegamos em casa e nós vamos falar a respeito da palavra de Deus? Ou nós vamos falar a respeito do Corinthians, do Palmeiras e de outras coisas mais? Amados, pessoas salvas por Deus têm sede de Deus. A Bíblia fala que Bartimeu, após ser curado da sua visão, Bartimeu seguia Jesus pelo caminho. A Bíblia fala que aquele endemoniado gadareno, após ser curado, após ser liberto, aquele homem suplicou, é isso que o texto diz, entrar no barco que Jesus estava. Pessoas que foram salvas por Deus têm sede de Deus. Eu quero concluir dizendo que o nosso Deus, amados, e Senhor, continua a passear pela terra, buscando a quem possa salvar. E para isto, esse Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, deseja usar a sua vida, deseja usar o seu povo, deseja usar a sua igreja na proclamação do Evangelho e no viver esse bonito Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver intensamente, amados, essa salvação que nós recebemos do Senhor, através da pessoa bendita de Cristo Jesus.